Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma aula. Na verdade, isso aqui vai ser um mini curso sobre o Código Tributário do município de Rondonópolis, consagrado pela Lei 1800 de 1990. Então vamos lá, né? Antes, vamos lá direto ao assunto, né? Então nós temos aqui a ementa da lei, tá? A ementa da lei dispõe sobre o Código Tributário do município de Rondonópolis e dá outras providências, né? Olha aí, o prefeito que sancionou essa lei foi o Hermínio Barreto, né? Hermínio Barreto, que inclusive, olha só, ele foi deputado estadual, né, por várias legislaturas, inclusive do Hermínio Barreto. Olha que coincidência, né? O cara conhecia tudo sobre tributos, por quê? Porque, salvo engano, ele era também servidor da Secretaria Estadual de Fazenda, né, da Cefaz, e ele era fiscal também, né? Olha, então o cara, olha que coincidência, né? E aqui está o link da lei, né? Você vai clicar aqui, você vai acompanhar o link da lei, por quê? Porque essa atualização vai até 2023, né? E aí, professor, pode acontecer, né, que é bastante dinâmico isso, as questões de atualização. Então, aí você sempre vai estar estudando aí com material sempre muito atualizado. Vamos lá, como é que é a estrutura dessa lei? Essa lei nós temos dois livros, né? Tem o primeiro livro e o segundo livro, né? Então, o livro primeiro, ele tem aqui a parte especial que ele trata dos tributos, né? E dos tributos do município. E aí, professor, tributos? Cara, tributos são três coisas. São os impostos, beleza? São as taxas e nós temos as contribuições de melhoria, tá? Professor, tributos, bacana, né? Quem que estabeleceu essa competência? A Constituição da República Federativa do Brasil de 88, né? E aí, cara, você vai fazer o concurso de fiscal de tributos do município de Rondonópolis. Você tem que saber esse cara aqui. Então nós temos o quê? 3 tributos municipais. Nós temos aqui o famoso IPTU, ok? IPTU. Nós temos aqui, ó, o I, em transmissão, né? Como é que se... Cara, ITBI. Temos o ITBI, temos aqui o ISS. Professor, e esse imposto sobre a venda de varejo e combustíveis líquidos, né? Esse cara aqui, ele foi revogado lá no texto constitucional. Então nós temos 3 tributos municipais, IPTU, ITBI e o ISS, né? E aí o Código Tributário, claro que ele vai trazer aqui uma regra, né? Uma regra aqui de incidência, não incidência, base de cálculo, lançamento, crédito tributário e assim por diante, né? A gente vai falar sobre esse assunto aqui, né? E aí, professor, taxas, né? Aí nós temos 2 tipos de taxas, né? As taxas de serviços públicos é um tipo, né? Taxa de serviços públicos, aliás, um tipo de taxa aqui, ó, são as taxas de licença, tá? Alvará de construção, de localização, você tem que ir para uma prova dessa sabendo todas as taxas referentes ao município e as taxas de serviços diversos, né? E, claro, as contribuições de melhoria, né? A gente vai falar das contribuições de melhoria também. Esse aqui é o livro primeiro, tá? É o livro primeiro. Professor, você vai ler todos os artigos, dispositivo, dispositivo? Não, não vou, porque não precisa, e além de não precisar, seria necessário, aí, no mínimo, aí, umas 15 horas, caso isso fosse ser realizado, né? E nem tudo isso cai. Mas uma coisa eu digo para vocês, né? A minha estratégia aqui é detalhar os principais pontos que são potenciais questão de prova. E, cara, papo reto, olhando olho no olho. Você vai verificar o seguinte, que lá na sua prova, as questões aqui que eu dei ênfase serão as questões, prováveis questões cobradas na prova, né? Bacana. Então, parte especial, 2 tributos, ok. Tá? E aí, professor, segundo livro, tá? Temos aí o segundo livro. O segundo livro nós temos 2 títulos, né? O primeiro título, né? Normas gerais, aí. Legislação fiscal, do sujeito passivo, domicílio tributário. Professor, ó, lançamento, suspensão, extinção, exclusão do crédito tributário, fato gerador, das obrigações, né? Olha aí, ó, domicílio. Esse cara aqui, tá? Tem muita semelhança, tá? Tem muita semelhança com o Código Tributário Nacional, a lei 5.172 de 66, né? Aí, ó, também nós vamos passar essa aqui também uma parte importante aí. É uma parte importante aí que a gente vai dar uma repassada, né? E o título 2 do livro 2, né? Nós temos aí
o processo administrativo fiscal tributário, né? Esse cara aqui é chamado do famoso PAT, né? Ó, processo administrativo tributário, né? Aí, isso aqui é para atendimento de quê? Atendimento da Constituição Federal, do devido processo legal, direito contraditório, ampla defesa, né? Então aí o fisco não é simplesmente aí um órgão déspota, né? Existe o que? Instâncias de instâncias aí de argumentação. Bacana, fechou? Então vamos embora, vamos para esse nosso curso aqui fantástico, né? Vamos para esse nosso curso fantástico. Já deixei aqui já o link preparado, tá? Já deixei aqui o link preparado, beleza? Vamos aqui, ó. Olha aí. Pronto, aí, ó. Tá aí o link preparado, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho esse zoom, né? Para ficar melhor ainda. Opa! Melhorou, né? Isso, então vamos embora, né? Então aí tá, né? O código, né? Já vamos direto, olha aí. Tá? A presente lei institui... Ó, gatilho mental. Você viu no comando da questão, lei 1800 de 1990, Código Tributário Municipal, CTM, beleza? A apresenta lei institui o sistema tributário do município de Rondonópolis, estabelece normas complementares do direito tributário a ele relativas à disciplina atividade tributária do fisco municipal. Ok, né? Então, uma lei muito importante aí para quem vai trabalhar, principalmente na carreira fiscal, né? Aí, parte especial, 2 tributos, livro primeiro, né? Aí, ó, ficam instituídos os seguintes tributos. Tá? Aí, ó, impostos, impostos, né? Então você tem aqui tributos, você tem impostos, taxas, ok? E contribuições de melhoria. O item 3 aqui, beleza? Ó, taxas, né? Aí, ó, nós temos essas 3 aqui, né? Bacana? 3 taxas aqui, 3 impostos, né? Então, primeiro imposto, IPTU, vai ter um capítulo específico que nós vamos trabalhar. Segundo, o que é o IPTU? Imposto sobre a propriedade territorial e predial, perdão, e territorial urbana, né? Então, se você tem lá na área definida como uma área urbana do município, um terreno, por exemplo, vai incidir o IPTU. Se você tem uma construção, vai incidir. Professor, eu tenho, mas é na área rural. Então, não incide. Preste atenção aí. Já começou a aula, não incide. Por quê? Porque vai ser o quê? Vai ser o rural, né? Outro. Imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis e direitos a eles relativos, ó, intervivos, né? De bens imóveis, ó, imóveis, tá? Imóveis, né? Casas, terrenos, apartamentos, né? E áreas, né? Então, ok. Então, esse aqui é o ITBI, para registro. Esse aqui é aquele que você paga lá no cartório. O imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, né? Que é o principal imposto do município, né? E, finalmente, imposto sobre a venda e varejo de combustíveis líquidos e gasosos, IVCC. Esse aí não está em vigor. Vamos aqui para a nossa lei, tá? Apesar que o assunto seja um assunto bastante longo, mas eu vou tentar abordar sempre com sempre com qualidade, tá? Se for preciso a gente ir lá no CTN para fazer uma ajuda à memória, nós iremos fazer. Se for preciso nós consultarmos, por exemplo, a Constituição, nós iremos fazer. Estou aqui no nosso Google, né? Aí, ó, no Google, né? Aí, ó, Constituição Federal de 88, beleza, né? Planalto, tá? Eu já venho aqui, ó, sempre no compilado. Aliás, tá? Vamos ver se o texto aqui está compilado, né? Eu vou deixar no não compilado. Tá? No não compilado. Vou voltar de novo aqui, vamos lá. Constituição, tá? Não vou deixar no não compilado porque eu preciso mostrar uma coisinha para você, né? Vou aqui buscar, tá? Ó, artigo, tá? 155, ponto. Opa, professor, foi muito para frente, foi, né? Vamos lá, ó. Para aí, ó, tá? Vamos dar uma repassada aqui na Constituição aqui, né? Então nós temos aqui na Constituição, ó, começa lá no 145, né? Isso, exatamente, ó. Quer ver, ó? Olha como a parte de tributação, cara, já teve alterações na Constituição, né? Ó, 145, ó, título 6º da tributação do orçamento, do Sistema Tributário Nacional, da seção, nós estamos na Constituição Federal.
Cara, papo reto. Você vai fazer o concurso do município, ó, vai na cabeça do tio aqui. Você tem que conhecer essa parte, tá, constitucional, da lei orgânica, na qual eu gravei esse assunto para vocês aí, tá, de ponta a ponta, pode deixar passar nada, beleza? Porque, principalmente a banca UFMT, cara, a banca UFMT gosta demais disso aí. Então, o sistema tributário nacional, tá, ok? Dos princípios, né, aí fala, ó, seguintes tributos, ó, impostos, taxas e contribuições de melhoria, já em aderência lá, né? Aí, vamos embora. Cabe a lei complementar. Isso aqui é a lei 5.172/66. Bacana, né? Vamos embora, né? Ó. Ah. Aí ele vem falando, né? Das limitações do poder de tributar. Aí, ó, ok. Né, para conter aí, né, o apetite do fisco, né? Ok, né? Aí, ó. Fonogramas, videogramas, né? Bacana, né? Vamos embora, né? Aí. Tá? É vedada a União, as vedações. Impostos da União, seção 3, beleza? Ó. Impostos da União, beleza? Tá? Aí nós vamos falar dos impostos dos estados, aí do DF, beleza? Ó. Tá? Ó, causa-mortes, né? Ó, causa-mortes é do estado, ok? Vamos abrir esse cara aqui. Beleza? Esse cara aqui, ó, causa-mortes. E outra aqui, ó, causa mortes, intervivo, o cara tá vivo. Vamos lá, o cara tem uma propriedade, ele faleceu, cara, vai ser o quê? Vai ser o imposto herança, tá? Vai ser o imposto herança, que é aquele causa mortes, né? Então, o que acontece? Para sair a escritura do defunto para os herdeiros, vai ter que pagar o imposto, né? Vai ser o causa mortes, né? Beleza? Aqui não, a transmissão de intervivos, de imóveis e direitos a eles relativos, o ITBI, tá? Voltando aqui, já estou explicando, cara, com qualidade, né? Tá? Ó, causa morte e doação. E doação, o cara vai lá e fala o seguinte, não, eu vou doar uma área para fulano de tal. Bingo. Aí já vai incidir o causa-mortes, né? O TCDM, que é o causa-morte, ou herança, né? Então isso aqui é do Estado, beleza, né? Aí vem aqui, ó, o ICMS, o ICMS, o IPVA, são os 3 tributos de impostos estaduais, né? Beleza? Aí vem aqui toda essa regra aí gigante, né? Gigante aqui, principalmente do ICMS, que é o principal imposto, né? Que é o principal, né, imposto aí sobre principal imposto aí sobre quem mesmo? Sobre dos estados, né? Aí, dos estados, né? Vamos embora, né? Vamos embora aqui, vamos passar aqui rapidamente. Impostos dos municípios, ó, compete aos municípios, ok? Ó, a propriedade territorial e urbana, bingo, tá aí. Um intervivos a qualquer título, por ato oneroso. Ato oneroso, venda. Ok? Venda. O outro é doação, sem ser ato oneroso, né? De bens móveis por natureza ou ascensão física a direitos reais de imóveis, exceto a de garantia, ok? E aqui, ó, vendas a varejo de combustível líquidos e gasosos, né? Então esse cara em 93, ó, ele foi retirado e foi transformado no ISS, tá vendo? Ele foi no ISS, tá? E a lei complementar aqui, e a lei complementar aí, tá? Vai ser aí ao ISS, né? Não compreendidos na base de cálculo do ICMS, tá? Então esse aqui é o ISS, ó. Beleza? Foi extinto. Então, isso aqui é tudo para explicar que esse item D, tá certo? Anota aí que foi revogado, tá? Então escreva aí, foi revogado, então nós não vamos nem perder tempo com ele. Foi provar para vocês, eu fui lá na Constituição, tá? E eu fiz essa prova para vocês dos 9, né? Beleza. Taxas, beleza, né? E aí, tá? Nós temos aqui 4 tipos de taxas, tá? Taxa é um tributo. Você tem que ir para um concurso desse, papo sério, sabendo quais são as taxas. Então temos aqui, ó, TSP, beleza? TL, serviços administrativos, né? TSA, né? E a famosa TPI, né? Que é a taxa de segurança e prevenção de incêndio, né? Aí, ó, TPI, né? Então nós temos aqui 4 tipos de taxas e, claro,
aliás, perdão, 4 espécies de taxa, e tem espécie que tem dezenas de tipos de taxa, né? Tá? Temos aí, tá? 4 gêneros de taxa, né? E tem uma taxa de licença. Pô, taxa de licença tem umas 10, 20 taxas aí, né? E contribuição de melhoria. Beleza, né? Então a gente explicou quais são os tributos e agora o CTM, né? O CTM, ele vem explicando aqui detalhadamente. Ele vai falar do primeiro aqui, ó, dos impostos, né? Capítulo 1, né? É o imposto sobre a propriedade predial e territorial. Beleza? Que é o famoso IPTU. Então ele vai tratando, olha a organização do código. Tá? Deu uma geral. Agora eu vou falar sobre o IPTU, depois sobre o ISSQM, desculpa, o ITBI e finalmente eu vou falar sobre o ISSQN, beleza? Então vamos lá, ó, vamos lá. IPTU, então esse cara aqui é o IPTU, hipótese de incidência, beleza, né? Então o que é o hipótese de incidência, né? Hipótese de incidência vai ser o quê? Ó, então temos aqui, gente, ó, hipótese de incidência. Hipótese de incidência é uma previsão legal. Ó, uma previsão legal. O que é previsão legal? Legal de bacana? Não. Esse legal aqui é de lei, tá? Ou seja, né, é uma previsão de quando vai ocorrer o fato gerador, né? Então você tem hipótese de incidência, tá? Que vai criar o quê? Ó, vai criar as condições do fato gerador. Aí, ó, o que é o fato gerador? O fato gerador é a realização, ó, é a realização de quem, professor? Realização da hipótese de incidência. Aí, ó, realização da hipótese de incidência. Então, todos os tributos, né? Todos os tributos, né? Todos os tributos, não só impostos. Você sabe que tributos aqui nós estamos chamando de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Todos os tributos, você tem que entender que eles vão ser o seguinte, né? Todos os tributos, tá certo? Eles vão ter as suas respectivas hipóteses de incidência, né? Que vão gerar o fato gerador, tá? E aí, tá? Aí você vai ter aqui, né? O IPTU é fácil, é tranquilo, né? IPTU é tranquilo, porque qual que é a hipótese de incidência, cara? A hipótese de incidência vai ser você ser proprietário de uma terra, de um terreno, pronto, né? E ele vai ter o lançamento anual, beleza, né? Aí é o seguinte, né? Vem comigo, né? Da hipótese de incidência, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou lá no PowerPoint, tá? Eu vou lá no PowerPoint. Eu vou colocar aqui uma tela em branco, né? Ó. Beleza, para explicar melhor, né? Com certeza, né? Aí, ó. Tá? Então você tem aqui, ó, hipótese de incidência, beleza? Ó, a base legal, só para a gente organizar o coreto aqui, ó, previsão legal. No caso aqui, a previsão legal é a lei 1890, né? Aí a realização, né? Então o que eu faço? É a realização, né? Da hipótese de incidência, né? E com essa realização aqui, né, surge um cara chamado de obrigação tributária. Ó, surge a hipótese da obrigação tributária. Aí, ó, surge a hipótese da obrigação tributária. Quando que surge a obrigação tributária? Surge com a realização de uma hipótese de incidência previamente na lei. Ou seja, que chama-se de fato gerador. Inclusive, o fato gerador aqui, eu vou trocar até a cor dele, vou colocar a cor vermelha. Tá? Eu vou lá inserir a cor vermelha. Tá? Vou colocar aqui a cor vermelha, né? Ó, fato gerador. Bacana. Professor, e a obrigação tributária? Vamos lá, a gente vai estudar isso em detalhes até o final dessa aula aqui. Na verdade, não é uma aula, é um mini curso, porque o Código Tributário eu vou estar explicando para vocês em 4 ou 5 partes, né? Eu estou estimando, né? A obrigação tributária, você vai ter 2 obrigações tributárias. Você vai ter a obrigação tributária principal, tá? E você vai ter a acessória, ok? Tá? Principal, qual que é, professor? É de pagar o dinheiro. Pagar.
E acessória, né? Acessória. Acessória pode ser de informação negativa ou de informação positiva, por exemplo, né? Então, só para deixar registrado aqui, né? Ó, vou colocar info, né? Ó, positiva ou negativa, beleza, né? Então, assim, ocorreu, tá? O fato gerador significa dizer que teve a realização da hipótese de incidência, beleza? E aí, a partir do momento que ocorreu o fato gerador, gera uma obrigação tributária, que nós temos duas, que é a principal e a acessória. Professor, e agora? Só aí, agora, né? Vamos aí manter a coerência aqui, né? Aí nós vemos aqui, ó. Ocorreu o fato gerador, vem aqui a constituição do famoso crédito tributário. Aí, crédito tributário, se é um crédito, né, vai ser o quê? Em favor do município, né? E o sujeito passivo, que o município vai ser o sujeito ativo, né? E o sujeito, se é um crédito, então você tem o devedor e o pagador. Você tem um devedor e o credor. Quem que é o credor? É o sujeito passivo, tá? Ó, sujeito passivo. Aqui eu vou chamar de contribuinte. Beleza aí, ó. Daí. Só que, tá? Você tem que entender, tá? Que para constituir o crédito tributário, obrigatoriamente, tem um ato administrativo chamado de lançamento, tá? Que aí tem lançamento de ofício, tem autolançamento, né? Por declaração, cara, a gente vai estar estudando aí as hipóteses do lançamento para vocês aí, né? E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Aí do crédito tributário, né? Aí você tem aqui, né, algumas situações, né? Do crédito tributário. Constituiu, tá lá, né? Constituiu o crédito tributário. Você vai ter hipótese de, por exemplo, extinção. Extinção, né? Professor, uma hipótese da extinção, o cara foi lá e pagou lá o DAN, né? Que é o documento de arrecadação municipal, né? Ele pagou. O que acontece com o crédito? Ele é extinto. E nós temos outras formas de extinção, né, de cancelamento. A gente vai estudar todas as formas de extinção aqui no decorrer do curso, né? E aí, professor, você tem a hipótese de suspensão. Aí, ó, hipótese de suspensão do crédito tributário, né? Tá? Extinção, suspensão, né? Deixa eu passar aqui rapidão aqui, que fugiu minha memória, né? Ó, exclusão. Aí, ó. Lançamento, suspensão, extinção, né? E aí nós temos hipóteses aqui, ó, de quê? De exclusão. Ó, exclusão. Como assim, professor? Ele está protegido por uma imunidade constitucional. Está protegido por uma isenção, está protegido por uma não incidência. Então, nesse caso, né? Nesse caso, o que vai acontecer? Tá? Nesse caso aí, vai ser a hipótese do... E aí, o cara não pagou. Aí, esse crédito tributário, ele pode ser inscrito na famosa dívida ativa. Professor, e essa lei? Essa lei, a gente vai passar por isso, né? A gente vai olhar todas as hipóteses de incidência, né? De incidência, de não incidência do IPTU, do ISS, né? E do ITBI, né? Bacana? Fechou aí? Então você tem que tirar aí, copiar esse cara aqui no seu caderno, cara. Tá? Então essa explicação aqui serve para tudo. Bacana? Tá? Então isso aqui é uma aula um pouco... ela é importante porque ela vai ajudar na interpretação. Dando um ESC aqui, mais um ESC, vamos para a lei. Rapidamente aqui já vamos para a lei, né? Então na lei, tá aí, ó. Hipótese de incidência. De quem? Do IPTU, ó. A hipótese de incidência do imposto sobre a propriedade do IPTU é a propriedade. Ó, propriedade. Olha aí. Então, gente, ó, canetão vermelho nele. Ó, são 3 hipóteses de incidência do IPTU. O cara é dono, primeira. Tá? Ele tem o domínio útil daquela área. Segundo, né? Ele não tem documento, mas ele tem a posse do imóvel, né?
3, né? Certo? Ele vai pagar o IPTU. Professor, eu quero explicação da posse do bem do imóvel, hipótese de incidência. Vamos lá. Tem uma área bem localizada no centro lá de... uma área particular, preste muita atenção aí, uma área particular que ela foi invadida, né? Ela foi invadida aí, e aí o seguinte, os caras lá, assim, os invasores já traçaram uma rua lá, por exemplo, né? Traçou uma rua, já dividiu em lote, e cada um colocou o seu barraquinho. Um ano depois, não tem documento, porque ele é um invasor. Então ele não tem a propriedade e não tem nem o domínio útil, que é uma questão de você ocupar uma área legalmente, mas sem a documentação. E aí, professor, aí ele vai receber lá o boletinho, né, do IPTU. Por quê? Porque ocorreu uma hipótese de incidência que é a posse do bem imóvel, né, por natureza ou ascensão física. O que é ascensão física? O cara é exatamente isso. O cara foi lá e ocupou lá a área, né? O cara foi lá e ocupou a área, né? Localizada no município. Pronto! Então, a hipótese de incidência do IPTU, você tem que fazer um quadradinho risquinho assim, a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, né? Aí, ó, fato ou hipótese de incidência, está previsto. O fato gerador do imposto ocorre anualmente. Então é o seguinte, a partir do momento que você tem a propriedade, você tem um domínio, qual que vai ser o fato gerador? Anualmente. Todos os anos, ó, e sempre no primeiro dia de janeiro. Sempre, todo dia primeiro, né, vai ocorrer o fato gerador, vai se verificar todo mundo no cadastro da prefeitura, quem tem a propriedade, quem tem o domínio útil ou quem tem a posse do imóvel, ele vai ter que pagar o bandidinho do DAN, né? Beleza? IPTU, né? Fechou? 10, né? Vamos embora, né? Para fins desse imposto, tá? Considera-se zona urbana. Aí ele fala. IPTU é devido aonde? Na zona urbana, tá? E na zona rural, professor? Na zona rural vai ser quem? Na zona rural vai ser o imposto federal, inclusive, né? Que é o imposto federal, que é o ITR. E sobre o ITR, estudo completo, eu falo para vocês o seguinte, o município tem direito a 50% da arrecadação do ITR. Tá? Então, urbano IPTU, rural ITR, vem comigo, né? Ó, para os efeitos de zona urbana, ou seja, na cidade, ok? A definida é delimitada em lei do município, então lá tem lá, né, o plano diretor que define a zona urbana e rural, onde existam pelo menos dois seguintes melhoramentos construídos ou mantidos pelo poder público, né? Ou seja, né, na zona urbana, né, efeitos desse imposto, então às vezes o cara tem uma área lá na zona urbana, beleza, né? Na zona urbana, para o IPTU, só que é o seguinte, né, ele falou, ó, o IPTU vai ter que ter uma prestação de serviçozinho aqui, ó. Então nós temos 5, isso, consegui enquadrar aqui, ó, tá? Então nós temos 5 melhorias. Primeira, tá? Ó, o cara pagar IPTU, tem meio-fio, tem calçada com canalização de águas pluviais, que é a água da chuva? Tem, beleza, já foi 1 de 2. 1 de 2. Então o cara vai pagar o tal do IPTU, beleza? Ó, 2, tem abastecimento de água? Tem, né? Só voltar, ó, vou continuar. Ó, tem sistema de esgotos sanitários? Tem. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para a distribuição domiciliar? Tem. Né? Escola primária ou posto de saúde, ó, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado? Tem. Então, para você ser contribuinte desse posto, você tem que ter aquela hipótese de incidência, que é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem, mais 2 dos 5 serviços aí previstos. Pronto. Lembra lá o cara que foi o invasor? Que ele invadiu lá a área, que tem a posse, né? E aí, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, né? Foi lá e já ligou lá abastecimento de água. Beleza, e foi lá e colocou iluminação pública domiciliar. Pronto! Já característica aí como fato gerador aí, hipótese de incidência desse imposto, né? Aí, ó, considere-se também zona urbana, né? As áreas urbanizáveis ou expansão urbana definidas e delimitadas em lei municipal constante de loteamento aprovados pela prefeitura
Beleza, né? Então tem um loteamento um pouco mais afastado, também considera lote urbano, né? O IPTU incide sobre o imóvel que, localizado fora da zona urbana, seja comprovadamente utilizado como sítio de recreio e ao qual a eventual produção se destine ao comércio, né? Então não está na zona urbana, mas ele tem lá, está fora, né? Aí você tem lá um sítio de recreio, né? Uma casa de festa, por exemplo, e lá vai pagar o tal do IPTU, né? Porque no eventual produção de, né? O bem imóvel, para os efeitos desse imposto, será classificado como edificado e não edificado, né? Então, o que é isso, né? Você tem aqui, ó, então, o imóvel, o bem imóvel, né? O que é o edificado? Edificado é construído e não edificado. Professor, o que é a diferenciação do outro? A alíquota, né? A alíquota do imposto, né? Beleza? Então, vamos lá. Considera-se não edificado o bem imóvel, né? O que houver construção paralisada ou em andamento, em que houver edificação interditada, condenada ou em ruínas ou em demolição, né? Certo? Ok? Por quê, professor? Porque o IPTU ele tem uma função de progressividade, né? Ele fala lá da Constituição, que é o que? Ele quer que o IPTU tenha uma sua função social. Então, quando o imóvel ele é não edificado, ele vai ter uma alíquota maior. Já vou passar a alíquota para vocês. Então, o município então, tem essa extra fiscalidade também. Existe essa extra fiscalidade aí sobre o imposto do IPTU, né? Então ele quer isso, então ele já deixa bem certinho, porque o cara vai ter uma alíquota diferenciada no não edificado, né? Beleza? Ok, né? Ó, cuja construção seja de natureza temporária ou provisória, o que possa ser removida sem destruição, alteração, modificação. Então o cara coloca lá um container, por exemplo, né? Aí, ó, considera-se edificado o bem imóvel no qual exista edificação utilizável para habitação ou para o exercício de qualquer atividade, seja qual for a sua denominação, nome, né? Destino, desde que não compreendido nas situações do parágrafo anterior. Então, o cara aqui tem uma obra, né? Tem uma obra lá que está acontecendo, né? Beleza, vamos indo. Ó. Incidência do imposto, né? Independe, tá? Independe. Vamos lá. A incidência. Quando que vai acontecer a incidência? Tá? Nos três casos: propriedade, domínio útil, tá? E posse, ok? Independe, tá? Ó, da legitimidade dos títulos de aquisição de propriedade. Então, o que acontece? O cara tem a propriedade e tem lá um contrato particular, não um contrato público, né? Meu filho, não interessa se é verdadeiro ou falso, o cara vai pagar o IPTU. Beleza? Ó, do domínio útil ou da posse do imóvel. Do resultado financeiro da exploração econômica do bem imóvel. Então, o que acontece aqui? O cara tem um imóvel lá, tem um comércio, mas o comércio está dando prejuízo. Mesmo assim, ele vai pagar? Vai. Por quê? Porque a incidência independe do resultado financeiro da exploração econômica do bem imóvel. O tributo não tem cheiro, né? Independe de quê? Do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas relativas ao bem imóvel, né? Então o que acontece? O cara tem um bem imóvel e lá ele tem uma multa ambiental. Depende, tem a propriedade, tem o domínio útil ou tem aí a posse, ele vai estar sendo, né? Ele vai ser aí contribuinte desse imposto. Quem que é o sujeito passivo, professor? O sujeito passivo é aquele obrigado a pagar, né, o crédito tributário, né? Quem que é? O contribuinte do IPVA, do IPTU, tá certo? Quem que é? É o proprietário, claro, né? Vai ser o proprietário. Vai ser o proprietário, tá? O titular do domínio útil, ou seja, do direito que tem sobre aquela terra, né? Ele não é proprietário ainda, mas ele tem um direito, né? Ou o possuidor, que é o posseiro. Tá? Então, por que esse cara aqui é importante? Porque esse cara aqui já vai definir o CPF do pagador. Tá? Conhecido o proprietário. Aí, ó, conhecido o proprietário. A ele dar-se-á preferência nas condições do sujeito passivo. Então é o seguinte, né? Então, se sabe quem que é o proprietário, esse cara que vai pagar. Ele tem a preferência, ele o primeiro. Professor, eu sou proprietário da terra, por exemplo, eu sou proprietário da terra. Mas lá tem um posseiro. Cara, a prefeitura vai emitir o boleto de preferência. Quem que vai ser de preferência? Vai ser do proprietário. Isso não quer dizer que ele não possa emitir também no posseiro, né? Ó, nas condições do sujeito passivo. Tá?
Aí, ó, tratando-se de imóvel foreiro, tá? Foreiro, o sujeito passivo será o titular do domínio útil, né? O que é o foreiro? Que não tem documentação, né? Não tem aquelas áreas lá, inclusive áreas do próprio município, né? Onde ali não tem regulamentação, mas ele mora ali. Então vai ser quem? Vai ser o domínio útil, né? Então, o imóvel floreiro, né? O imóvel aí, ó, tratando de imóvel floreiro, né? Esse cara será aí, ó. Na impossibilidade de eleição do proprietário ou titular do domínio útil, aí, ó, devido ao fato gerador a ser imune do imposto, dele deve ser isento, né? Vamos pular essa parte aí, né? Ok? Vamos lá, né? Será considerado sujeito passivo aquele que estiver na posse do imóvel. Então, por último, será o posseiro, tá? Então, a regra de preferência está aí, né? Aí, ó, você é o posseiro, seja o cessionário, seja o posseiro, comandaditário ou ocupante de qualquer título. O prominente comprador emitido na posse, os titulares dos direitos reais sobre o imóvel alheio, né, e o fideicomissário serão considerados sujeitos passivos, né? Então o que acontece? Eu tenho a posse, eu vendi minha posse. Então o comprador, né, ele passa a ser o titular dos direitos do imóvel e aí eles serão considerados sujeitos passivos da obrigação tributária, né? Ok, né? Ok, beleza, vamos passar essa questão aqui, né? Ok. Vamos lá, tá? Quando o adquirente do domínio útil ou da propriedade de bem imóvel já lançado for pessoa imune ou isenta, né? Professor, quem que é uma pessoa imune? Pessoa imune são aquelas previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, né? Aí nós temos o quê? A imunidade recíproca, tá? Nós temos a imunidade recíproca, nós temos uma imunidade, né, religiosa, né? E uma imunidade partidária e também social também, né? Essas empresas aqui, ó, quando adquirente do domínio útil ou da propriedade de um bem imóvel já lançado for de pessoa imune ou isenta, o que é pessoa isenta? São as hipóteses onde não vai pagar o tributo, que a gente vai passar para vocês as hipóteses aqui. Vencerão antecipadamente as prestações, vencendo as relativas ao imposto, tá? Respondendo a elas o alienante o disposto no artigo 17. Né? Então, quando for adquirente, né, o que vai acontecer? Naquele ano, né, já vai vencer todas as parcelas e, a partir de diante, ele não vai pagar mais o imposto. Né? Bacana? A gente vai falar bastante sobre pessoa imune e pessoa isenta um pouco mais para frente. Né? Ok. Então é o seguinte, já falamos aqui sobre hipótese de incidência e, claro, todos os fatos geradores. O fato gerador ele é anual, sempre dia 1º, né? E agora? Agora é a base de cálculo. Tá? Professor, base de cálculo, temos lá um terreno, e aí? Então você tem que ter uma base de cálculo, um valor. Não vai ser um valor. Qual que vai ser a base? Vai ser o valor da planta genérica do município. A base de cálculo do imposto é o valor venal. Aí, o valor venal. Esse valor venal aqui é um valor, ó, definido pelo município. Tá? Com base o quê? Com base na tabela, né? Na tabela lá, né? Na tabela genérica, né? Do imóvel, excluídos o valor dos bens, ó. Os bens não são considerados nele mantidos de caráter permanente, em caráter permanente, né? Ou temporário, para o efeito de utilização, exploração, aformoseamento e comodidade, né? Então, valor venal. Então, qual que é a base de cálculo do imposto do IPTU? É o valor venal que consta lá no carnê do IPTU. O valor venal do bem imóvel será conhecido. E agora, professor? Agora a gente vai ter que, tá, identificar como é que vai calcular o valor venal, né? Aí, tratando-se de imóvel construído, ó, imóvel construído, tá? Então nós temos duas hipóteses aqui, ó, imóvel construído, tá? E imóvel não construído. Beleza? Pela multiplicação do valor de metro quadrado de cada tipo de edificação aplicados os fatores corretivos do estado de conservação que dê pela metragem da construção somados o resultado do valor do terreno, observadas as plantas e os valores anexos à lei essa lei. Tratando-se de imóvel não construído, levando-se em consideração as suas medidas, ou seja, o tamanho,
aplicados os fatores corretivos, observada a planta de valores de terreno anexa à lei. O que é essa planta? Ó, plantas de valores anexas, né? É a tabela genérica de definição do valor, né? Então, o que acontece? É a planta genérica dos valores do município. Então, lá no município, né? Lá no setor de cadastro, vamos ler esse parágrafo único aqui. Ó, quando no mesmo imóvel mais de uma unidade autônoma edificada, tem duas casas, né? Será calculada a fração ideal do terreno conforme a fórmula básica, né? Então, vamos ver essa fórmula aqui. Então, o que acontece aqui? O município tem um valor, né? Tem um valor aí, tem um valor da tabela, né? Tem um valor da tabela da planta genérica. Bairro tal, metro quadrado da área construída, por exemplo, é R$1.000, né? Bairro Y, R$2.000 um metro quadrado. Aí multiplica. Terreno. Terreno é o tamanho do terreno pelo valor do terreno da tabela. Então tem uma tabela genérica para se calcular aí. Né? O que acontece? Os prefeitos aí, eu não posso falar muito do prefeito do município, mas eu posso falar aqui da minha cidade, que tradicionalmente, isso já vem algumas décadas, né? É muito difícil você aumentar a alíquota do imposto, o cara vai lá, aumenta o quê? O valor da planta genérica. Consequentemente, você aumenta a base de cálculo e vai majorar esse tributo aí, né? A atualização do valor venal dos imóveis, sempre que necessária, se dará através de lei, levando-se em conta os equipamentos urbanos e as melhorias decorrentes das obras públicas recebidas pela área onde se localizarem, bem como os preços correntes do mercado. Então, o valor venal vai ser por lei, né? Quando não forem objeto de atualização prevista no caput, os valores venais dos imóveis serão obrigatoriamente atualizados pelo Poder Executivo com base no índice oficial de correção monetária, né? Ó, quando não forem objeto de atualização previsto no caput, né? Então nós temos dois tipos de atualização aqui, né? Esse o caput aqui é uma atualização, né? Uma atualização por valorização. Professor, por que valorização? Né? Que sempre que se dará através de lei, ok? Então, por valorização, depende de lei. Levando-se em conta os equipamentos urbanos. Professor, equipamentos urbanos. Foi lá e a prefeitura revitalizou uma puta de uma praça. Uma praça, e essa praça, é claro, que levou o valor do seu imóvel. Bingo, tá aí, né? Ó, e das melhorias decorrentes de obras públicas. Então foi lá, né, e asfaltou. Então houve uma precisa de uma atualização do valor venal, porque houve uma valorização. Por quê? Por ação do próprio poder público. Então, nesse caso aqui, vai ser lei. Essa atualização aqui do valor. Então, a planta lá genérica vai ser majorada. Agora, né, a atualização, não por valorização, né, mas por correção monetária. Ó, correção, né, monetária se dará por decreto. Pode cair? Pode, mas é difícil. O cara cobra uma questão dessa aqui, só o aluno lá que acerta, cara, né? Ó. Quando não forem objeto de atualização prevista no caput, os valores venais dos imóveis serão obrigatoriamente atualizados pelo Poder Executivo com base nos índices oficiais de correção monetária. Ó. Então, a correção monetária dar-se-á por ato do Executivo, no caso aqui um decreto, né? Aqui já até tem um decreto, ó. Ó, decreto aqui, né? Ó. Então, teve aqui uma atualização em 2001 e outra atualização foi em 2009, né? 2019. Então, essa aqui é a atualização da planta genérica, né? Com base nesses valores. Aí você vai ter o valor da terra nua, nesse decreto aqui, e você vai ter o valor da construção. E lá tem um mapa de todos os bairros lá do município, né? Ok, né? Ok, tá? Aí, ó, tudo isso aqui, vamos embora, tudo isso aqui já foi. No cálculo do imposto, a alíquota a ser aplicada sobre o valor venal. Aí, ó. A seguinte tabela, tá? Aí vamos lá, ó, tá? Aí você tem a zona A, você tem a zona B, você tem a zona C, tá? A zona A, a zona B, a zona C, tá? E a zona C, ó. A zona A, ó, o imóvel tem muro e passeio, calçada, ele vai pagar 2,5, tá? Tá certo, ó? Zona A, com muro ou passeio, 3. Sem muro e sem passeio, 5%, né? Aí, tá?
Isso aqui é sobre o terreno, tá? Isso aqui é sobre o terreno, tá? Ó, agora tem com muro e passeio, zona B, 2%. Mais pobre, mas essa região é mais pobrezinha, né? Com muro ou passeio, aqui é E, aqui é ou, né? 4. Aí, ó, zona C, 0,89, 1,48, né? 1,48, né? E finalmente, né? Tá? E finalmente aí. Ó. Beleza? Deixa eu ver, a minha tela aqui tá meio... Pronto, agora sim, tá? Beleza? Lei Complementar 386 de 2022, ó, tá? Tá? Aí tem outra tabela aqui, ó. Vamos ver aqui. Aí, tá? Outra tabela aqui, beleza? Aí. Aqui, aos proprietários titulares, né? Do domínio útil ou possuidores de terras que não estejam sendo aproveitadas, ou que estejam sem muro, mas que comprove até a data do vencimento e aproveitamento da construção. Ah, isso aqui é uma redução. Vou pular esse cara aqui que, cara, né? Não tem esses mínimos de detalhes, né? As atividades poluidoras são aquelas definidas na legislação ambiental. Aí, ó. Então, a atividade poluidora ele vai pagar mais de IPTU, né? Aí. Os imóveis territoriais são não loteados sofrerão um acréscimo de 2 vezes o valor da alíquota aplicada do mesmo. Olha a progressividade do imposto, né? Então, se ele tem lá os imóveis territoriais não loteados, né, sofrerão um acréscimo de 2 vezes, né? No caso ocorra reforma tributária com mudança de ampla da planta dos valores, que é a planta genérica utilizada para apuração do valor venal, do PTU, as alíquotas terão que ser obrigatoriamente reavaliadas e redimensionadas, né? Ok, né? Alíquota, né? Aí. Fica a Prefeitura Municipal obrigada a promover campanha publicitária de 30 dias, o vencimento informando as alterações das alíquotas, né? O proprietário, o que adianta informar, né? Aí, ó, desconto, ó. Os proprietários titulares do domínio útil das áreas não edificadas, possuidoras de terras que não estejam sendo aproveitadas, que estejam sem muro, mas que comprovem até a data do vencimento do IPTU o aproveitamento da autorização do município da construção do muro, da limpeza, o plantio de grama e estes pagarão o imposto com as seguintes reduções, ó. Zona A, 30%, zona B, 40% e zona C, 50%, né? Lançamento, beleza, né? Lançamento, né? O lançamento aqui é o lançamento lá, né, feito de ofício, né? Ó. O lançamento do imposto deve ser feito pela autoridade administrativa, ó. Por isso que fala, ó, pela autoridade, né? Ou seja, esse cara aqui é chamado um tipo de lançamento de ofício. Ó, de ofício. Será anual, né? Por que anual? Porque o fato gerador desse município assim estabeleceu. E distinto, né? Cada lote, né? Para cada imóvel, unidade imobiliária, independente ainda de contíguo, levando-se em conta a sua situação à época da ocorrência do fato gerador, e reger-se-á pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, né? O lançamento será precedido nas hipóteses de será procedido na hipótese de condomínio. Aí vamos lá, né? Vamos falar esse cara aqui. Beleza? Então, lançamento. Então, todo ano. Por que ele fala lá da época, né? Vamos supor que o cara está devendo IPTU de 2019, 2020, beleza? E aí, professor? Na época era um terreno. Chegou agora, 2023, 2024, um casão. É diferente a alíquota, né? O imóvel edificado, ele vai pagar menos IPTU, né? Cada proximidade, né? Vamos falar do lançamento aqui, ó. Tá? Ó, quando for... Tá, eu vou pular esse... Não vai, isso aqui é projetos aprovados na prefeitura, né? Arrecadação desse imposto, ó. O imposto será pago de uma só vez ou parceladamente, na forma dos prazos definidos em regulamento aí. Então, você pode pagar uma só vez ou pode ser parcelado, ó. Ó, decreto, né? Olha aí, 11.312 de 2023, ó. Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista do IPTU, tá certo? Terá em parcela única um desconto de 20%, ó. Aí, ó. Então, isso aqui pode cair, tá? Isso aqui pode cair, desconto de 20%, ó. O calendário fiscal será estabelecido via decreto, tá? Bem como as formas de pagamento na forma do caput desse artigo. O Poder Executivo ficará autorizado a permitir parcelamentos
desde que não ultrapasse o exercício fiscal. Olha aí, olha como a lei foi bacana, né? Então, se você, ó, foi pago, vai ser à vista, 20%, né? Beleza? Aí o que acontece? Você pode parcelar em quantas vezes, desde que você não passe para o outro ano, né? O pagamento das parcelas vincendas só poderá ser efetuada após o regulamento das pastas vencidas, né? Ah, professor, eu quero pagar essas, estou devendo 3. Não, não posso, tem que pagar as 3 primeiro para depois pagar a quarta parcela e assim por diante, né? Beleza, né? Parcelamento é muito bacana, né? Isenções, ó. Fica isento do imóvel, tá? Do imposto do bem imóvel. Pertencente a particular, quanto à fração cedida gratuitamente para o uso do município e as suas autarquias e fundações, né? Aí, ó, pertencente a particular, beleza? É minha área, eu tenho alugado essa área, esse imóvel para uma autarquia. O que acontece? Vai ser isento, beleza? Declarado de utilidade pública, ó, utilidade pública, para fins de desapropriação. Então, para desapropriação, utilidade pública não vai pagar IPTU, tem uma isenção a partir da parcela correspondente ao período de arrecadação do imposto, né? Que ocorrer a emissão de posse ou ocupação efetiva pelo poder desapropriante, né? 4, né? Aí, pertencente a ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira que não possui outro imóvel do município, então tem esse cara aqui pode cair, então ele tem uma isenção do IPTU. Pertencentes a aposentados, pensionistas, viúvas e viúvos de deficientes físicos, cuja renda seja até um salário mínimo que possam apenas ter o imóvel. Então, o cara é aposentado, o cara é pensionista, uma viúva, um deficiente, um físico, tem uma renda até um salário mínimo, né, e que possua apenas um imóvel. Então, ele vai ser isento desse imposto do IPTU. Bacana? Os imóveis destinados à construção de conjuntos habitacionais implementados pela Caixa Econômica Federal. Também tem uma isenção aí, né? Então, essas aqui são as isenções, né? A isenção que trata, tá? Que trata o caput desse artigo, dar-se-á até o momento da expedição do habite, né? Aí depois do habite vai pagar, né? As isenções aí, toquei, né? Vou passar esse cara aqui. Olha aí, né? Beleza, né? Inscrição do cadastro fiscal imobiliário. Professor, por que esse cara aqui é importante, cara? Porque é o seguinte, se o imóvel tem que estar cadastrado, porque esse cadastro que vai gerar o quê? O documento de arrecadação do município, né? A inscrição do cadastro imobiliário será promovida pelo proprietário, pelo titular do domínio ou respectivos representantes legais, ou pelo possuidor a qualquer título, ou seja, todo mundo que é aí contribuinte desse posto, né? Por qualquer dos condomínios que se tratando de condomínio. Então, o condomínio vai lá, o cara tem uma área grande e ele pega lá, né? E aí o cara sozinho ele faz todo o cadastramento possível, né? De ofício é da própria secretaria, né? Para efetivar a inscrição do cadastro imobiliário, são os responsáveis obrigados a preencher e entregar à repartição competente uma ficha de inscrição para cada imóvel. Beleza, né? Então, esse aqui é o cadastro, tranquilo, né? Dificilmente vai cair cadastro. Infrações e penalidades, né? Aí, ó, será punido com a multa de 100% da unidade fiscal. Tá? Então, você tem aqui a unidade fiscal do município, né? Ó, unidade fiscal do município de Rondonópolis, ok? O erro ou a omissão dolosos, né? Bem como a falsidade nas informações fornecidas para inscrição ou alteração de dados cadastrais do imóvel, né? Então, o cara aqui quer fazer o seguinte, né? Ele quer dar um golpezinho, né? Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos gravar cada aula, né? Cada aula um imposto, né? Vou encerrar aqui e aí na próxima a gente vai falar sobre o ITBI. Já volto! Clique like.